significa a palavra ética? A palavra ética, na sua raiz, traz o entendimento de tudo aquilo que se relaciona com o caráter. Na perspectiva da aula de hoje, lição de número 12, aqui da classe dos jovens desse primeiro trimestre da CPAD, onde nós estamos estudando um texto do pastor Elias Torralbo. Chegamos então na penúltima lição desse trimestre, onde estamos trabalhando sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. E na lição de hoje, lição de número 12, nós vamos trabalhar sobre perseverando na doutrina de Cristo. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E você que está chegando por aqui, aproveita e se inscreve no canal, ou você pode me acompanhar também pelo Spotify. É claro que eu vou ter o prazer em te receber em nome do Senhor Jesus. Para você iniciar bem a sua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição já traz e oferece para você. A primeira delas é o texto principal, que se localiza em Tito, capítulo 2, versículo 10. Essa lição de número 12 vai cair no dia 24 de março. É importante também você apresentar o resumo da lição, fazer a leitura do resumo da lição junto com os teus alunos. E a nossa leitura bíblica em classe hoje se localiza na segunda epístola que João escreveu, no versículo 1 ao 9. Vale a pena você estar lendo esses versículos compassadamente com os teus alunos na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esqueça que de segunda a sexta-feira eu estou postando aula aqui para você, sempre às 18 horas. Mas toda terça-feira é um encontro marcado da classe dos jovens, onde nós postamos esse material para a nossa edificação. Toda terça-feira a gente está por aqui comentando essas lições e terça-feira também postando na Rádio Brasil FM às 17 horas para que você em Cristo possa crescer em nome de Jesus. Chegamos hoje na lição de número 12, escrita e comentada pelo pastor Elias Torralbo. A proposta da penúltima lição desse trimestre é apresentar o nosso posicionamento cristão com os nossos valores e descrever exatamente a nossa perspectiva sobre a ética e a moral a partir do exemplo de Cristo. A lição de hoje, então, traz uma pegada de filosofia, onde você em Cristo vai aprender um pouco mais sobre alguns argumentos para a defesa da sua fé. É claro que nós podemos levantar a pergunta inicial: o que é a ética? A ética cristã, já que nós vamos partir desse princípio da cosmovisão cristã. A ética cristã ela é um grupo de princípios que são fundamentados de acordo com a palavra de Deus. Princípios e valores que descrevem agora a nossa abordagem moral, fundamentados então na escritura, na mensagem, na palavra de Deus. Os fundamentos da ética cristã, em seu fim, são apresentados então a partir do texto bíblico. E isso nós chamamos também nessa lição de doutrina, de ensinamento, de palavra de Deus, a partir dos ensinamentos de Jesus. É claro que o nosso padrão ético ele está apresentado na Bíblia. Nós temos na Bíblia, por exemplo, lá no Antigo Testamento, os primeiros valores e os primeiros princípios de padrões éticos e morais para ter um relacionamento de convívio, lá nos 10 mandamentos. Nós vamos ter no Novo Testamento diversas mensagens de Jesus, a exemplo do Sermão da Montanha, que se localiza em Mateus capítulo 5 ao 7, que também vai dar esse fundamento. A partir desses princípios, nós entendemos que a ética e a moral na cosmovisão cristã partem da doutrina, partem do ensino bíblico, já que nós estamos quase finalizando o trimestre, abordando isso com você como proposta do pastor Elias Torralbo. Também entendemos que quando estudamos a ética, nós compreendemos que a ética ela faz parte de um ramo. Que ramo é esse? É o ramo da filosofia. O ramo da filosofia, ele aborda então 6 princípios. O primeiro princípio é a ética, a conduta ideal do indivíduo. Então, nós vamos observar esse princípio hoje. A conduta ideal do indivíduo na cosmovisão cristã. O segundo princípio é a política, a conduta ideal, então, do Estado. É outro princípio da filosofia. Nós vamos ter, então, o princípio da lógica, que descreve que o raciocínio é quem guia o pensamento. Temos também a gnoseologia, que trabalha exatamente sobre a teoria do conhecimento. A estética também como princípio da filosofia, que descreve sobre essa relação da teoria com as artes em si. E vamos ter, em último lugar, a própria perspectiva da metafísica, a teoria sobre a verdadeira natureza da existência.
Já deu para perceber que na aula de hoje nós vamos abordar temas complexos. É claro que isso nós vamos abordar a partir de uma cosmovisão cristã. E você que está chegando por aqui, se pode, por favor, se inscreve no canal, deixa teu comentário, coloca aí de onde você está me assistindo. Ah, se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar o teu material, as tuas aulas, eu tenho um recurso que vai te ajudar, é o Facilita EBD. No Facilita você encontra o esboço da aula que eu estou sempre preparando aqui para você com a nossa pesquisa. Você vai encontrar também os slides, o PowerPoint, onde você pode utilizar esse material para dinamizar as tuas aulas para a glória de Deus. Está disponível em uma descrição aqui abaixo, onde você analisa a nossa proposta. Que Deus abençoe você. Vamos então para o nosso primeiro ponto da lição. No primeiro ponto, nós vamos trabalhar o seguinte argumento. Nós vamos abordar a ética diante de um mundo, então, imoral. Que ética é essa que nós vamos abordar? A ética cristã, partindo de uma cosmovisão cristã. Neste primeiro ponto, como proposta do pastor Elias Torralbo, já finalizando esse trimestre, nós vamos abordar sobre a perspectiva da ética cristã, tá? Então, a nossa cosmovisão ela vai partir da palavra, da doutrina, como os cristãos se comportam nesse mundo que é mau. Qual é a nossa visão ética e moral sobre esse assunto também? Tem uma passagem bíblica que eu quero destacar para você e vale a pena você tomar como nota essa passagem bíblica para ler em sala de aula. Ela se localiza no Salmo 119, versículo 16, que descreve que a palavra de Deus ela nos traz alegria e traz alegria para a vida, ou seja, ela nos conduz, ela nos direciona. E em primeiro lugar, como primeiro subtópico, nós vamos trabalhar sobre a moralidade cristã. O que a gente entende sobre a ética e a moral a partir dessa cosmovisão. O pastor Elias Torralbo, o autor da lição, traz então a seguinte abordagem. Ele procura definir na lição o significado da palavra ética e o significado da palavra moral. E você precisa fazer isso também na hora da tua ministração. Primeiro, vamos definir com você o que é ética. Ética é definida da seguinte maneira. Ela é vista como um conjunto de valores morais que estão estabelecidos, que estabelecem e apontam para diretrizes para que a humanidade possa viver em sociedade, tá? A ética também, ela está presente em todas as dimensões, seja ela religiosa, política, seja ela no nosso relacionamento pessoal também, porque a palavra ética do grego já traz essa ideia de costume de hábitos. Já que nós estamos falando e partindo do princípio de uma ética cristã, nós estamos então trazendo para você a cosmovisão de que nós, como cristãos, nós temos costumes e hábitos. Hábitos que fazem parte, então, da nossa vivência em si. É aquilo que nós acreditamos, é aquilo que nós valorizamos. Por exemplo, a presença de Deus, nós valorizamos. Nós cremos que Deus existe, nós valorizamos e defendemos também a própria palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus, nós descrevemos isso, que ela é a palavra de Deus. Defendemos a própria questão dos milagres, a própria ação de Jesus, o sobrenatural presente. Então, tudo isso faz parte da nossa cosmovisão. A nossa maneira de nos comportar também como próximo em sociedade, isso faz parte também da nossa cosmovisão. Pega isso e deixa Deus te usar. Em segundo lugar, eu quero definir com você a palavra moral como proposta do autor. A palavra moral já traz outra ideia. A moral, ela já vem do latim do termo moralis, que traz essa perspectiva de maneira, caráter e comportamento próprio. Então já deu para entender que a moral é a nossa maneira, é o nosso caráter, a nossa intenção de se relacionar. Então, cada pessoa em si, ela demonstra sua moral a partir daquilo que ela se relaciona, da maneira como ela se comporta. A palavra de Deus também funciona na nossa perspectiva moral, porque a palavra de Deus nos dá valores, nos dá princípio e então aponta para o nosso caminho. O próprio salmista fez questão de dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então você pega isso e entende de forma muito clara que os princípios morais e éticos na cosmovisão cristã caminham juntos. Em outras palavras, estamos nos preparando para nos tornarmos pessoas melhores, cidadãs melhores, para a glória de Cristo, propagando o reino de Deus, anunciando o evangelho e a salvação em Jesus a partir desses valores que nós defendemos
como estamos trabalhando com você nesse trimestre. Já deu para entender que tem muita coisa boa, né? E o segundo subtópico, já avançando, trata então agora, nesse primeiro ponto, sobre esse mundo imoral. Nós estamos vivendo em um mundo que está perdido, mas como servos de Deus, temos valores e padrões éticos que demonstram a nossa vida com Cristo. Na abordagem do autor da lição, pastor Elias Torralbo, ele descreve a passagem bíblica de João capítulo 3, versículo 19, apontando que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nessa abordagem bíblica, nós então temos o entendimento que as pessoas caminham para o mal quando estão afastadas da palavra de Deus. Primeiro, a gente precisa compreender quais são as filosofias e ideologias que estão presentes no século XXI, esse século que nós fazemos parte já nesse início. Primeiro, você precisa lembrar sobre a perspectiva do relativismo religioso. O relativismo religioso, ele trabalha em uma perspectiva totalmente diferente dessa compreensão cristã que nós defendemos. O relativismo ele já vai trabalhar uma perspectiva de desconstrução moral e ética dos valores cristãos, dos valores fundamentados pela palavra de Deus. Na interpretação do relativismo religioso, nenhuma religião pode bater no peito e dizer que é o caminho para Deus, mas todas as religiões, em uma espécie de desconstrução, levam as pessoas à sua espiritualidade e o contato com o sagrado. Detalhe, Zygmunt Bauman faz questão de dizer que isso é um sintoma do nosso tempo, dessa modernidade líquida que não tem e não valoriza valores concretos, como nós já ensinamos, como a palavra de Deus, as escrituras. Então, o relativismo religioso está presente no nosso tempo. Segundo, você vai perceber também um apego desenfreado ao materialismo. Além do relativismo religioso que causa frieza espiritual, você encontra agora o materialismo presente também no nosso dia a dia, onde as pessoas agora buscam condições concretas, ou seja, recursos, valores, são valores, por exemplo, de bens materiais. E esses valores são passageiros. E a própria Escritura fala muito sobre isso, também combate essa perspectiva do materialismo. No nosso tempo também nós vamos ter a própria perspectiva do pós-modernismo, a pós-modernidade que está desenfreada. E na pós-modernidade você vai perceber essa desconstrução de valores como a própria crença que nós temos na existência do céu e do inferno, a própria realidade do pecado para nós lá já é vista como algo desconstruído, o pecado ele passa a ser algo visto como opressor e imposto por uma sociedade religiosa. Há outros detalhes também compartilhados pela própria teologia liberal, que surge agora na pós-modernidade. Ela surge, na realidade, no século passado, mas ganha força agora para trabalhar a desconstrução das escrituras, a desconstrução dos milagres, a desconstrução da existência de um Deus presente perto de você. Na realidade, acreditam que existe, isso é um ateísmo remix, acreditam que Deus existe, mas ele não intervém. Então você percebe diversos valores que estão presentes no nosso tempo, que agora traz uma perspectiva de progressista, uma perspectiva de progressismo, no sentido de levar as pessoas para longe de Deus. E agora nós precisamos compreender que, como servos e servas de Deus, precisamos valorizar o nosso posicionamento. Nós precisamos entender que a ética cristã ela se posiciona da seguinte maneira: ela levanta uma bandeira. E essa bandeira está fundamentada na palavra de Deus. Em outras palavras, ela é apologética. Nós estamos nos levantando no século XXI para descrever que existe um Criador, que ele se relaciona, que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós nos posicionamos de uma forma muito clara para dizer que nós acreditamos nos valores como família, na própria existência do ser humano. Nós somos contrários à perspectiva do aborto. Nessa perspectiva também defendemos os valores que acreditamos de acordo com a palavra. Então, tudo isso está sendo descrito no nosso tempo, mas como servos de Deus, nos posicionamos para demonstrar a realidade que é servir a Cristo. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico do primeiro ponto, espero estar ajudando você, nós vamos trabalhar agora outro argumento. E esse argumento vai trabalhar sobre o cristão diante de um mundo
imoral. Ah, se você pode. Por gentileza, envie essa aula para mais alguém, compartilhe aí na tua rede social e me ajude a alcançar vidas para Cristo. O pastor Elias Torralbo, nesse terceiro subtópico, citando a passagem de 2 João, versículo 7, descreve que nesse mundo entrarão no próprio seio da igreja muitos enganadores, com o objetivo então de afastar aqueles que são servos e servas de Deus com os pensamentos e filosofias imorais desse tempo. Você vai perceber Paulo combatendo isso lá na segunda carta, orientando Timóteo também na primeira sobre o cuidado contra essas falsas doutrinas, como nós já trabalhamos isso aqui com você. O que é imoral? Imoral é tudo aquilo que não trabalha na perspectiva do que é moral, no sentido de respeito, no sentido de cuidado, no sentido de preservação do outro. As próprias escrituras descrevem de forma muito especial que a ética cristã ela vai se fundamentar naquilo que é moral, na palavra de Deus, e combater o imoral, e combater aquele que é desenfreado, que anda pelo pecado, que age através do pecado. Na perspectiva cristã, nós entendemos então os nossos valores a partir do evangelho, a partir da transformação de vida e a partir da doutrina genuína, como estamos estudando com você nesse trimestre, como proposta do pastor Elias Torralbo. Caminhando, em segundo lugar, como segundo ponto, nós vamos trabalhar agora sobre andando segundo os mandamentos de Jesus. Ah, e não se esqueça de comentar aqui de onde você está me assistindo. Em que parte do Brasil ou fora do Brasil você me acompanha? Muito obrigado pelo teu carinho, você que toda semana está aqui com a gente. E vamos então para esse segundo ponto em nome de Jesus. No segundo ponto da nossa lição, nessa abordagem bíblica, nós vamos entender esses mandamentos bíblicos de Jesus, os ensinamentos de Jesus que nós já definimos aqui com vocês como doutrina. E neste ponto, eu quero destacar um versículo assim muito legal para você ler. Está em Provérbios, capítulo 4, versículo 7, que diz que a palavra de Deus, ela nos dá sabedoria. Ela nos guia tanto nos nossos padrões éticos e morais. A palavra de Deus nos define. E o primeiro subtópico vai descrever os mandamentos de Jesus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento, nós vamos descobrir que os ensinamentos de Jesus são então a doutrina de Jesus, registrada nos evangelhos, registrada pelos apóstolos de forma muito especial, como já comentei para você aqui em aulas passadas, nas cartas, nas epístolas, que trazem então uma perspectiva sobre a nossa maneira de nos comportar e viver em sociedade. Esses princípios de Jesus, esses ensinamentos, então apresentam a nossa perspectiva agora a partir do viés da salvação, a nossa libertação do pecado. Realmente, quem é opressor na vida de alguém é o pecado. Ele nos oprime, ele nos prende, ele nos leva para longe de Deus. Mas Cristo traz toda boa libertação. E a palavra de Deus, a doutrina, o ensinamento bíblico, descreve agora a nossa justificação, somos justificados pelo sangue de Jesus, a nossa regeneração, temos a oportunidade de nascer de novo em Jesus, o processo da santificação, que agora nos leva nessa caminhada em todos os dias procurar melhorar e sermos pessoas melhores para impactar essa sociedade a partir da pregação do evangelho. Daí nós entendemos pela palavra que o homem habilitado pelo Espírito Santo, habitado pelo Espírito Santo, tem a oportunidade de entender as Escrituras e viver os ensinamentos de Jesus em seu coração como uma nova criatura. Todo cristão é diferente. Nós nos comportamos de forma diferente, nos vestimos diferente, agimos diferente, porque Cristo habita em nós. Essa é a nossa cosmovisão. Parte então da nossa filosofia, é a nossa forma ética de se comportar e que isso também entre no seu coração e que você compartilhe com os seus alunos. Vamos agora para o segundo subtópico, que trata, ainda no segundo ponto, sobre os mandamentos santificadores, os ensinamentos que nos incentivam à santificação, que nos levam agora para próximo de Cristo.
Para o pastor Elias Torralbo, Jesus foi um mestre por excelência, ao ponto da sua sabedoria se destacar e ser muito mais além do que os ensinamentos dos fariseus. João capítulo 7, versículo 46 vai confirmar isso. Os ensinamentos de Jesus, ele tem o objetivo de nos levar a sermos pessoas santas. São ensinamentos também orientados pelo próprio Espírito Santo. A santificação agora nos ajuda a ter um processo de vida com Deus. A santificação ela é progressiva também. Detalhe, a santificação ela pode ser trabalhada de forma instantânea quando você aceita Jesus e agora você se torna uma pessoa santa para ter um contato com Deus. Depois nós vamos ter a santificação progressiva, que é aquela que nós buscamos, a santificação todos os dias, e nós vamos ter também a santificação final. Já já eu explico isso para você. É claro que esse processo aqui trabalha unido à própria salvação, justificação, regeneração, processo de santificação também. Em Cristo agora, através dos seus ensinamentos, que são padrões éticos e morais para a cosmovisão cristã, caminhamos em Jesus. E diante desse aspecto, eu vou destacar para você os 3 fatores da santificação. Anote o primeiro, ele é conhecido como santificação posicional ou instantânea. Quando você aceita Cristo, você agora está se tornando santo para ter um relacionamento com Deus, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Segundo, você vai ter agora a santificação experimental ou progressiva, que é essa santificação que caminhamos todos os dias da nossa vida para nos aproximarmos de Jesus até o arrebatamento da igreja. Terceiro, nós vamos ter a santificação final. Essa santificação final será a santificação agora que será estabelecida no arrebatamento da igreja, quando nós vamos nos tornar perfeitamente santos. Tudo isso é um caminho ético e moral que nós estamos levando na nossa cosmovisão cristã, para nos aproximarmos de Cristo. Pega isso e deixa o Espírito de Deus te usar, deixa o Senhor te capacitar, deixa o Senhor te dar sabedoria. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós vamos trabalhar agora sobre os benefícios dos mandamentos de Jesus. Quais são esses benefícios para a nossa caminhada cristã? O pastor Elias também comenta que todo cristão que cumpre os mandamentos de Jesus, obedece esses ensinamentos, não cai nas falsas doutrinas, nas distorções éticas que existem, porque ele está fundamentado na pessoa de Cristo. Quando nós olhamos para a Bíblia, a falsa doutrina, como nós já estudamos em todo esse trimestre, é aquela que não valoriza a pessoa de Cristo, é aquela que não considera o genuíno evangelho. Os teólogos liberais, no nosso tempo, trabalham então contra a verdadeira doutrina. E a teologia liberal ela está presente, tá? No século XXI ela está presente. O que a teologia liberal ela vai defender? Primeiro que a Bíblia ela não foi inspirada por Deus. Isso é um princípio, é um fator da teologia liberal. Só que nós contrapomos isso, porque pela Bíblia, em 2 Timóteo 3, 16, 17, diz que toda a escritura é inspirada. Então nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. No liberalismo, há também essa perspectiva da defesa que o nascimento virginal de Jesus não aconteceu, mas é mitológico e falso, e isso foi atribuído à pessoa de Cristo pelos próprios discípulos. Na teologia liberal, Cristo ele foi um grande ensinador moral, mas foi uma pessoa comum que nasceu, morreu e seu corpo foi roubado pelos discípulos. Não acreditam na ressurreição, então nós não defendemos essa teologia também. Não acreditam também que Jesus ressuscitou aqui, como estou dizendo para você, de forma corpórea. Nessa perspectiva da teologia liberal, isso é defendido. Também acreditam que Jesus era um bom professor moral e ético a partir dos seus ensinamentos, por isso que trouxe impacto, mas que os milagres não aconteceram. Ensinam também que o inferno não é real, a existência do pecado não é real também, e a maioria desses autores, eles vão trabalhar da seguinte maneira, que a Bíblia, ela agora precisa ser entendida porque foi escrita por autores humanos, então contém erros e essa Bíblia Sagrada precisa ser agora ressignificada. Na teologia liberal também você vai perceber essa perspectiva que o homem deve amar o próximo, o amor deve estar sendo propagado como luz do evangelho. E na teologia liberal também você vai perceber ela defendendo um universalismo em uma perspectiva escatológica, descrevendo que no final todos serão salvos, então não há necessidade nenhuma das pessoas buscarem a santificação e os valores e padrões éticos, como estamos ensinando para você. Só que nós, como cristãos,
não defendemos a teologia liberal. Tem um texto publicado pela CPAD, do Roger Walson, que vai trazer uma perspectiva sensacional sobre isso para você. Vale a pena, na dica de leitura, eu vou trazer ele aqui para que você possa conhecer. E estudar a palavra de Deus defendendo o genuíno evangelho. Caminhando, então, vamos agora para o terceiro ponto. Eu espero muito estar ajudando você. Se você pode, envie essa aula para alguém, deixa o likezinho também. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre olhando para nós mesmos, já finalizando quase esse trimestre nessa penúltima lição. Neste terceiro e último ponto da lição, a nossa abordagem agora traz uma perspectiva de olharmos para o nosso coração, para o nosso comportamento como servos e servas de Deus. Tem uma passagem bíblica que eu quero destacar, que está em Salmo 119, 125, vale a pena você ler esse texto, onde nós precisamos aprender os testemunhos do Senhor, ou seja, aprender sobre a palavra de Deus. E o primeiro subtópico destaca esse argumento, olhando para vós mesmos. O pastor Elias Torralbo toma como base 2 João, versículo 8, onde está essa afirmação, que nós devemos olhar para nós mesmos, como igreja de Cristo. Nessa segunda epístola, as palavras descritas aqui pelo próprio apóstolo trazem então uma perspectiva cristã do nosso comportamento como pessoas de Deus. Em palavras de gratidão, então, defendemos o genuíno evangelho em Jesus. A segunda carta mostra, então, a conduta do cristão no dia a dia. Se você pega a carta historicamente para entender, você vai perceber que a conduta do cristão contra a falsa doutrina, contra os falsos ensinamentos. Esse é o nosso posicionamento em Cristo. O autor, o ancião, versículo 1 dessa carta, é o próprio apóstolo João, que traz agora uma perspectiva extraordinária para o crescimento da igreja. A segunda epístola também, ela é escrita à senhora eleita. Algumas pessoas interpretam como irmã, mas a interpretação mais coerente que cabe aqui é a igreja, que recebe esse nome de Senhor eleito e seus filhos na fé. Dá uma olhada para você ver no versículo 1 dessa segunda epístola, que você vai perceber que aqui vai se encaixar exatamente uma congregação. Você pode ler também o versículo 13, que também vai confirmar isso aqui, que é uma igreja que está recebendo, e João apresenta isso de uma igreja para uma igreja que se comporta coerentemente contra a falsa doutrina. A epístola tem a saudação, versículo 1, ela vai descrever que os irmãos precisavam conhecer a verdade, versículos 1 ao 3, andar na verdade, versículos 4 ao 6, e também permanecer na verdade, versículos 7 ao 13. Então, se você pegar a epístola, você vai perceber que nós precisamos andar na verdade, conhecer a verdade, andar na verdade e permanecer na verdade. É isso que a lição traz para a gente. E, em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos trabalhar agora sobre os cuidados pessoais que devemos ter. O pastor Elias Torralbo também comenta que o mundo é mau, perigoso e nós precisamos tomar cuidado com as falsas doutrinas, nos estabelecendo na verdadeira. 1 Timóteo 4,7. Ao escrever a epístola de Timóteo, Paulo então traz uma capacitação extraordinária para aquele rapaz, que ele deveria estar em uma capacitação, claro, ministerial, mas também em cuidado com a falsa doutrina e os padrões éticos e morais do mundo. Ele descreve, em primeiro lugar, que ele deveria se guardar dos falsos ensinos. Você vai ver isso no capítulo 1 da própria carta em si, da primeira carta, capítulo 1, versículos 3 ao 20, você vai perceber isso de forma clara. Ele deveria também guardar a sua vida, e essa vida deveria ser guardada em oração. Você vai perceber isso no capítulo 2, até o capítulo 3, versículo 13. Ele também vai alertar sobre a apostasia de muitas pessoas que andavam pela falsa doutrina, capítulo 3, versículo 14 até 4 ao 16. Ele vai falar a respeito da vocação e do interesse pessoal de ministério que as pessoas deveriam ter, está lá no capítulo 6, versículos 11 ao 21. Então você percebe Paulão orientando Timóteo a tomar cuidado com a filosofia desse mundo, com a falsa doutrina, com aquilo que afastava as pessoas de Deus e ter um zelo verdadeiro pelo genuíno evangelho. Finalizando a lição, terceiro e último subtópico, nós vamos trabalhar sobre o argumento vencendo o mundo a partir dessa cosmovisão cristã. Precisamos trabalhar, então,
urgentemente sobre a necessidade da oração, da leitura da Bíblia, o ensinamento das Escrituras, como estamos trabalhando com você nesse trimestre junto com os nossos alunos. A nossa vida cristã vitoriosa, ela está interligada ao ensinamento bíblico, mas ao mesmo tempo à nossa vida em Cristo. Uma vida cristã vitoriosa, ela triunfa no mundo de que maneira? Quando ela se fundamenta na pessoa de Jesus. Uma vida cristã vitoriosa, ela triunfa no mundo quando ela está agora amando a doutrina. Primeira João capítulo 2, versículo 16, o justo viverá pela fé. Então, a nossa fé em Jesus traz agora a importância de estarmos firmes em Cristo, de permanecermos fiéis ao Senhor, de obedecermos o genuíno Evangelho, de estarmos, então, em todo o tempo falando da verdadeira e genuína pregação. E eu espero muito que essa aula, que essa lição possa ter contribuído com você, contribuído com o teu ministério, contribuído com a tua vida em Cristo Jesus. Concluindo a lição, aprendemos hoje que nós precisamos nos comportar como pessoas cristãs diante da imoralidade presente nesse mundo, desses padrões que são distorcidos. Como pessoas cristãs, devemos nos apegar ao genuíno evangelho como proposta do próprio autor da lição, entendendo a palavra de Deus e nos mantendo fiéis diante do Senhor. E que você em Cristo também possa fazer isso. A minha oração é que o Senhor te capacite pela palavra e que o Senhor te use de uma forma poderosa em Jesus. E se eu te ajudei, se essa lição foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aqui teu comentário, teu likezinho, se inscreve no canal também. Olha, se você pode, me acompanhe também pelas nossas redes sociais, é só você procurar Janderson Nascimento Fácil. Você encontra no Facilita EBD, você encontra também no próprio YouTube, Instagram, WhatsApp. Você vai encontrar em diversas plataformas, como estamos aqui para você. Lembrando que toda terça eu estou por aqui, junto contigo, às 18 horas, trazendo uma palavra para o teu coração. E se você desejar o meu material, está na descrição do vídeo, em uma assinatura trimestral. Fica à vontade para poder analisar. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, para que Deus te use na palavra para a glória de Cristo. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar pedindo a direção de Deus, pedindo que o Senhor confirme a sua mensagem também no nosso coração nessa aula de hoje. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, muito obrigado por tua presença. Te agradeço, Senhor, pela vida do teu servo e serva que está estudando conosco a palavra. Nos ajuda a viver o teu evangelho. Ajuda o teu servo e serva a alcançar a tua palavra e entender a tua escritura, Senhor, para ensinar aos seus alunos. Eu oro por essa vida que precisa de oração. Oro por esse irmão que te aceita como Salvador. Oro por essas pessoas que se convertem a ti e que estão conosco toda semana, toda terça-feira, estudando o Evangelho, a tua palavra. Assim, Senhor, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero trazer para vocês aqui alguns textos que são muito legais que você também precisa ter, tá? Quero indicar Contra a Teologia Liberal, do Roger Watson, lançamento da editora CPAD. Fiz a leitura desse texto. Gente, vale muito a pena você ter esse material, tá? No site da CPAD. Indico aqui os fundamentos dos apóstolos, dos profetas, do próprio Elias Torralbo. Vale a pena você ter esse material em mãos aí para a glória de Deus. Indico para você também o texto da Teologia Lucana sobre Exame, do Roger Strongs, da editora Carisma, um material muito legal. Indico para você Pentecostes, do Robert Mendes, da editora CPAD. Vai te ajudar muito a crescer em Jesus. O Espírito e a Palavra, do Gutierrez Cerqueira, da editora CPAD. Muito legal esse material para o nosso crescimento diante do Senhor. Eu te aguardo por aqui na próxima semana, última lição do trimestre, próxima terça-feira, onde nós vamos estudar sobre a igreja que não sobrevive sem a doutrina, tá? E é claro que nós já estamos preparando o material do segundo trimestre da CPAD. No segundo trimestre nós vamos estudar o material do pastor Alexandre Coelho. Está aqui, ó, estou com a lição na mão, você já pode pedir o seu material pela CPAD, vai ser muito legal. Vamos trabalhar sobre o padrão bíblico para a vida cristã, textão. Você pode adquirir também o próprio Ensinador Cristão, estou com ele aqui na mão, vai te ajudar muito a crescer diante do Senhor, da editora CPAD, vale muito a pena. Um beijo no teu coração e até a próxima terça-feira, às 18 horas, se Deus quiser.
E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.